não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? A outra teoria que é boa de lembrar do Aristóteles é a teoria do conhecimento, né? Essa teoria que afirma que, na verdade não afirma nada, ela propõe, né? Para ele, esses sentidos aí que filtram, né, as informações, ela capta essas impressões e acabam alimentando nossa memória com essas impressões, né? É engraçado que eu não estou com o livro aqui em mãos, mas aquele livro Leviatã até achei que aquele livro fosse de psicologia, eu até olhei de novo para ver se era o Leviatã, mas no começo até a metade do livro, o Thomas Hobbes ele fala justamente isso aqui que o Aristóteles pensa, né? Que você tem a imagem das coisas percebidas pelos sentidos, essas imagens vão sendo armazenadas de acordo com essa troca, né, de informações, e essas mensagens ficam na memória. Quanto mais fresca for a memória, mais acesso você tem a essas informações. Por isso que é bom exercitando essa memória até que ela se solidifique, se consolide, né? Então, para que a pessoa possa ter fresca aquela mensagem, né? E de alguma forma vai sendo registrada, né? Então, assim, se você procura conhecer de um assunto, mas sem profundidade, é sinal que essas mensagens elas não foram ainda registradas da forma necessária, vamos dizer assim. E aí tem um pouco a ver com a questão dos mitos, né? E à medida que o tempo passa, você vai se informando cada vez melhor, você vai meio que atualizando ou confirmando as antigas, né? Ou você faz esse trabalho, né? De certa forma é um ato de fé também, né? Que você vai aderir. Muitas vezes você não pode deixar a emoção formar parte dos sentidos nessa observação e registro das imagens, porque senão você pode registrar, mas descrever só por um tipo de preconceito ou algum tipo de resistência emocional que seja, sabe? Por isso que é bom separar a emoção da razão, no sentido que como acredita que o Aristóteles, né? Para Aristóteles, então, esse conhecimento ele gera uma espécie de uma técnica, né? Ele evolui para a técnica porque esse estudo de tentar saber o que, e nem que seja por tentativa e erro, você gera aí uma técnica, e essa técnica propicia o ensino da transmissão desse conhecimento. Tudo isso atrelado aí a questão também da memória e outras coisas. É engraçado que essa questão da razão, né, é inata para a razão da experiência. Isso não impediu também o conhecimento, a busca, a descoberta do Aristóteles a respeito disso. Para ele, quem conhece as regras, né, a técnica, quem conhece a técnica sabe como faz, conhecer esses resultados, né, saber atingir os resultados, né? E isso para ele constitui parte da teoria do conhecimento, né? Aristóteles também ele dividiu essa teoria do conhecimento em 6 graus, que seria primeiro a sensação, a partir dos sentidos, a percepção, a ação do intelecto junto com o sentido, a partir da observação das coisas, né? E a imaginação, que é a atuação das possibilidades, né? Na teoria das possibilidades aí, a memória e armazenamento desenvolvimento dessas possibilidades, e o raciocínio dessas possibilidades e também a intuição, né? Não necessariamente nessa ordem, mas em síntese também dá para dizer que ele que formulou uma frase também, eu acho que eu disse essa frase no outro vídeo, que nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Por isso que eu dei o exemplo lá do unicórnio e tal, e tantas outras coisas, né, também. Por exemplo, o Minotauro também, uma mistura de um humano com bicho, e daí o Centauro, por exemplo, também. Então seria impossível imaginar o Centauro sem imaginar um cavalo, um equídeo e um ser humano, sabe? Então é preciso antes passar pelo intelecto, sabe? Pelos sentidos, e depois ir para o intelecto, né? Para desenvolver e aplicar as teorias do conhecimento, né? O que vê se chamar aí depois é epistemologia.
que seria essa teoria também do conhecimento. É importante frisar também que antes disso, de atingirmos aí essa questão da teoria do conhecimento, você tinha lá a mitologia, né? Você tinha ali o senso comum, você tem também você tinha não, né? Você tem a mitologia, o senso comum, né? A fantasia como ilustração da vida e tudo, o senso comum como uma opinião particular, a religião também como uma crença aí que depende da fé, né? E aí você tem a filosofia e logo em seguida você tem a ciência. Então, através da filosofia e através de Aristóteles aí que foi possível a gente evoluir para a investigação científica, né? E assim, isso lembra também o que o Olavo continuou, né, na sua teoria do conhecimento por presença, que tem a ver com essa teoria do conhecimento, uma expansão dessa teoria do Aristóteles aí, que seria as coisas emitem sinais, mesmo que elas não que os nossos sentidos eles se identificam, mas eles não creem nesses sinais, eles acreditam que todos esses sinais são emanações nossas com relação às coisas, sabe? Mas as coisas também elas informam por si, né? Por exemplo, o cavalo, você sabe, ao ver um cavalo, mesmo que ele não diga, você sabe, imagina um cavalo, né? Ele é um quadrúpede. As coisas que ele é e as coisas que ele não é, sabe? Que vão compor essa ideia, essa teoria do conhecimento. Então, eu sei que ele é quadrúpede, algum cavalo não é quadrúpede, pode ser que algum nasça com defeito e não seja mais naturalmente, ou algum acidente e não seja mais naturalmente eles são. Eles voam? Não, eles não voam. Do que eles se alimentam? Eles são carnívoros? Não são carnívoros, pelo menos os que conhecemos não. Então, essa presença, essa manifestação diz para nós também a respeito das coisas que tem a ver com a teoria do conhecimento, né? Pode dizer também que essa investigação é em busca da essência das coisas, né? Igual eu havia dito com relação ao cavalo ser quadrúpede ou não, que eu falei do acidente, de fato é usado esse termo na filosofia. O acidente seria aquela coisa que não faria parte da essência. Então, sei lá, o cavalo poderia ser alto ou baixo, mas isso não tira dele a condição de cavalo. Ele poderia ser branco ou preto, mas isso não tira dele a condição de cavalo. Ter crina ou não ter, isso não tira dele na condição de cavalo, sabe? Agora, um cavalo carnívoro já começa a tirar, desconstruir o cavalo. Ele começa a perder a essência de cavalo. Um cavalo que tem asas, virou um Pégaso aí, perdeu a natureza do cavalo. Então, um cavalo... mas o que? Sei lá, daí por diante. Então essa busca da essência das coisas que faz parte também do cerne da teoria do conhecimento de Aristóteles. É claro que, por exemplo, no exemplo do cavalo, você tem o cavalo marinho que é carnívoro, sabe? Que tem outras qualidades que não, por exemplo, ele não é quadrúpede, por exemplo. Mas aí é a questão de licença poética, é uma questão mais da atribuição, mais da forma mesmo, sabe? É ignorar toda a essência e focar na forma, porque a essência do cavalo marinho não tem nada a ver com... Talvez o cavalo não seja um bom exemplo, né, por causa do cavalo marinho, mas não tem nada a ver com o cavalo tradicional que nós conhecemos. Então é mais uma questão de aproximação por falta de nome do que qualquer outra coisa. A essência da filosofia moderna tenta destruir o ser das coisas, né, com o seu relativismo e tudo. Destruir aí as ideias de Parmênides, as ideias de essência, sem qual as coisas seriam meio que abstratas demais, né? Seria só mudança. Tudo é e tudo é mudança. Não teria nada sólido, né? Então seria impossível de se fazer ciência com essa crença de que nada é essa. Então, mas só as duas teorias, tanto de Parmênides quanto de Heráclito, né, o Heráclito, filósofo das mudanças, né, que poderia levar a um estudo científico aprimorado, né? Então, digamos que uma coisa é experimentada e ela então, mas ela, ao longo da história, com novas descobertas, nova tecnologia, novo estudo, mais aprofundamento, a gente descobre que ela não é que ela deixou de ser, mas que alguma coisa mal observada foi, digamos, mais aprofundada, né? E aí ela
não é que ela deixou de ser, mas que ela se atualizou, pelo menos no campo da pesquisa, sabe? Então Aristóteles sabia da importância de observar essas duas correntes aí, nem crer absolutamente no ser e nem também negar a transformação das coisas, sabe? E isso corresponde também a parte dessa teoria do conhecimento, né? É legal observar também que, como o Platão estava muito fixado com a questão considerando que o mundo sensível não existe e que tudo é aparência, o Aristóteles virou essa chave, sabe? Então, assim, já que, como ele é um filósofo também realista, ou seja, do presente, ele não especulou, né? Não colocou a priori, né? Não usou o apriorismo de Platão, né? Ele acreditou mais no conhecimento sensível, né? Então faz parte dessa teoria também dele, essa fé. Então, por exemplo, enquanto Platão percebia as coisas como só aparências, né? Tudo aqui é aparente, tudo é aparente, nada é real, sabe? Nada é real porque não temos acesso a esse real, né? Não que não seja real, mas pelo menos na nossa existência material não. Aristóteles arriscou a crer não, que as coisas estão na existência e elas têm, além disso, além de ser reais, elas ainda têm a essência, que seria a natureza principal das coisas, que faz de elas serem o que elas mesmas são. Então, sei lá, um exemplo do homem também, outro exemplo seria, qual seria então a essência do ser humano? E aí essa essência, apesar dela existir, né, de fato ela ser a razão, ela pode mudar de pessoa por pessoa de acordo com o senso comum de cada um, né? Mas aí não é ciência, né? Aí é só achismo mesmo, né? Então, por exemplo, o que caracteriza o ser humano é a razão, mas pode ser também, outras pessoas podem ter como uma vontade de evoluir, né? Uma vontade de mudança. Qual seria então a essência do ser humano também? Então, dá para especular a partir de alguns pensadores, mas e aí fica essa pergunta. E aí no cristianismo a gente tem a ideia também de nós somos o que nós fomos com relação às vontades de Deus, mas aí é outra história. Mas em síntese é isso. Em síntese, é saber o como, né? E através da experiência, do exercício dos sentidos, buscar, depois dominar esse como, depois saber o porquê, né? Saber o porquê das coisas, se aprofundar mais para saber o porquê das coisas, e depois na outra parte transmitir para outras pessoas, para terceiros, esse porquê das coisas, e depois atingir o que eles chamam de episteme, né? Que seria essa ciência, né? Esse conhecimento, entre aspas, pleno, que nunca termina, né? Mas que sempre avança. Então, mas de certa forma compreende tanto essa busca do ser, ou seja, da verdade das coisas, como do prosseguimento, né? Da investigação, da confirmação daquilo, ou da evolução daquilo. Então, tanto Parmênides quanto Heráclito, para concepção da teoria do conhecimento de Aristóteles, foram importantíssimos. Assim. Em momento algum ele negou nenhum nem outro, né? Aceitando os dois como ferramenta de busca do conhecimento. É o que ele tinha na época. Só para terminar também, eu posso considerar a ciência também como a base, né? O substrato, aquilo que dá fundamento às coisas, né? Tirando isso da biologia. Então, fica aí a dica aí, e os próximos vídeos eu continuo a terceira parte do conhecimento aí das ideias de Aristóteles. Até mais.